Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre o papel do contexto, que, se não me engano, é o capítulo 6 do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Então, quando a gente fala de contexto, a gente vai falar sobre estímulos antecedentes. O que antecede, quando a gente fala uma contingência tríplice, é o SA, é o estímulo antecedente, o que antevém uma resposta. Vocês vão entender melhor agora o que vem a ser o famoso contexto, no sentido da análise do comportamento. Primeiro, a gente precisa falar sobre influência. Quando a gente falou lá na aula do capítulo 4, a gente falou sobre controle, que tinha a ver com manipulação de variáveis, não em controle de manipulação, no sentido humano, de uma pessoa que é manipuladora, manipulativa. Na verdade, a gente está falando sobre um aspecto científico de manipulação de variáveis. Então, a gente vai falar sobre como esses estímulos que antecedem um comportamento são influenciáveis e influenciam o comportamento, e com isso a gente inicia a nossa introdução. Para você emitir o seu nome, vai precisar de um contexto. Posso perguntar para você qual o seu nome, qual a sua graça, para quem é do tempo mais antigo, a gente pode falar isso, qual a sua graça para perguntar seu nome. Para muitas pessoas isso não faz sentido, para outras pessoas esse tipo de frase faz total sentido, no contexto de que você entende o que aquilo está te perguntando, seu nome. Então, você não vai falar seu nome do nada, precisa de um contexto para isso acontecer. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, você vai ao médico fazer aquela ficha, tudo que precisa de um certo cadastro, você vai colocar o seu nome numa pergunta semelhante que tenha o sentido de perguntar o seu nome. Então, para nós, analistas do comportamento, comportamento não surge do nada, e não existe comportamento no vácuo, existe contexto para que ele ocorra, para que ele seja influenciável ali para acontecer. Então, quando a gente fala de probabilidade, essa influência está totalmente ligada a isso, porque para certos comportamentos aumentarem de frequência, eles precisam ser reforçados, e outros, para diminuir em frequência, provavelmente vão passar por um tipo de punição ou extinção, que é o nosso famoso reforçamento diferencial, que eu já falei inúmeras vezes, nos vídeos para trás, que reforçamento diferencial, a gente vai reforçar o comportamento que seja adequado. Por exemplo, você falar qual o seu nome, eu falar Amanda, eu vou ser reforçada. É, Agora, se eu falo, por exemplo, Samara, para quem me conhece, vai falar, não, seu nome não é Samara. E isso, e isso é importante quando, por exemplo, a gente está aprendendo a nos identificar. Geralmente, quando você fala, qual o nome da sua mãe, e aí aquela criança que ela ainda não aprendeu o nome da mãe, fala, o nome da minha mãe é mamãe. E você fala, não, o nome da sua mãe é fulana. Isso já é um reforçamento diferencial. Você diz o que está errado, igual aqui no xizinho aqui, né? Tá dizendo que tá errado, e aqui está apontando que é certo, pelo Vzinho, pelo check. Então, nosso reforçamento diferencial é isso, é demonstrar onde está correto e onde está errado, até para a gente poder ser reforçado futuramente, sabendo que foi reforçado anteriormente. O contexto é esse, a gente precisa passar por certas situações no nosso passado para a gente entender como certo contexto funciona e poder emitir certas respostas, comportamento em outras situações semelhantes. E aí, a gente vê muito isso
quando eu gosto de ensinar esse assunto, eu falo muito sobre nosso jardim de infância, como a gente aprendeu a ser alfabetizado no começo. Então, para a gente aprender os números, no começo a gente usava os bloquinhos, depois a gente aprendeu também as letras, o som das letras, o formato das letras, pontilhando essas letras. Quando a gente fala, por exemplo, Mi fale o A maiúsculo, uma criança que ela não tem esse repertório, que ela não aprendeu isso anteriormente, ela não vai saber o que que é um A maiúsculo, se é esse, se é esse, se é isso aqui que a gente está falando. Ela não sabe. Agora, nós que já estamos alfabetizados, num curso, numa graduação, uma pós-graduação, o A maiúsculo a gente já sabe apontar claramente que é isso. Mas por que que a gente sabe isso? Porque a gente aprendeu, a gente foi reforçado, a gente fez provas, a gente foi muito cobrado de saber isso lá no começo da infância. Hoje a gente já sabe que, por exemplo, o início de uma frase se põe em letra maiúscula, nomes compostos, nome de cidade, de estado. Isso porque a gente aprendeu, a gente teve um condicionamento prévio. Então, os estímulos antecedentes no comportamento operante são modificações no ambiente que precedem, ou seja, que vêm antes da resposta ou do comportamento, alterando sua probabilidade de ser reforçado no futuro ou de ser punido e extinto, diminuição de frequência. Então, o controle de estímulos antecedentes, ele vai ser estabelecido pela sua relação com as consequências da resposta, do responder, do comportamento. E para nós da psicologia é de extrema importância a gente entender contextos em todas as abordagens. É importante a gente entender como um comportamento acontece hoje, sendo que tem uma história prévia para isso, e uma possibilidade de como a longo prazo esse tipo de comportamento, sendo benéfico ou maléfico, pode estar. Vamos pensar, por exemplo, numa criança autista não verbal. Se nós não fizermos o reforçamento diferencial, entendermos o contexto para a gente começar a reforçar essa criança para pequenos comportamentos verbais, a longo prazo, será que ela vai conseguir desenvolver a fala? Ou vai partir da gente entender o contexto daquela criança, onde ela está inserida, para a gente poder ajudá-la a desenvolver a fala? E isso vai depender muito de como a gente foi treinado para esse tipo de situação. Isso tudo tem influência no nosso passado, no nosso repertório de comportamento, nosso histórico de reforçamento, que é o que a gente já foi reforçado anteriormente nas nossas vidas, durante a nossa vida, e como isso afeta hoje e vai afetar no futuro, que é o que eu comentei no tópico 2. Então, quando a gente fala, por exemplo, de texto, a gente vai entender sobre estímulos discriminativos, sobre discriminação, sobre generalização. O operante discriminado é um comportamento operante, ou seja, aquele comportamento de três termos, aquele comportamento que a gente aprende ao longo da nossa vida, que a gente foi condicionado, e não aquele comportamento fisiológico reflexo nosso, que fica sob controle de estímulos antecedentes específicos. Eu usei essa imagem para a gente falar, por exemplo, de garrafas. Garrafas que têm essa tampa achatada, essa tampa de rolha, tampa de rosca, N tampas, tudo tampa. Só que a forma como a gente vai abrir a garrafa vai depender. Uma criança que nunca viu isso aqui, ela vai saber abrir isso aqui, provavelmente puxando para cima, certo? Só que não é assim, poderia abrir? Poderia, mas provavelmente você vai machucar a mão, vai ser mais punitivo, vai ser ruim, vamos dizer assim, do que você ter a consequência de abrir a garrafa. Você vai se machucar e não vai conseguir abrir a garrafa efetivamente. Nesse tipo de garrafa, então, a gente vai usar um abridor, né? Um abridor de latas, esse tipo de garrafa aqui, ó.
E com isso, a gente abre a garrafa. Então, o contexto para a gente, nós adultos, que já estamos cansados de saber, tem gente que abre ela no braço, tem gente que abre no isqueiro. Já aprendeu a discriminar e generalizar como abrir esse tipo de garrafa. Vou entrar direitinho em cada conceito. Mas para uma criança que nunca viu isso aqui, ela não vai saber. Provavelmente ela vai ver um adulto abrindo para cima outras garrafas ou desenroscando e vai tentar imitar e vai ver que não dá certo. E isso é o treino da nossa vida que nos ensina, não, isso aqui é um abridor de garrafa, um objeto para abrir isso aqui, ou um jeito que a gente faz pressão com a mão para abrir isso aqui. E isso a gente vai ensinando a criança. No caso, por exemplo, de uma rolha, a gente tem que desatarrachar isso aqui e abrir para cima. Tem gente que faz pressão e abre para cima, tem gente que abre com um jeitinho assim, de pouquinho em pouquinho, sem estourar. Tem gente que as de rosca, que é de plástico, geralmente, ou um metal, um alumínio mais fininho. Então, são vários jeitos. Só da gente olhar para cada uma, a gente já aprendeu. Nós adultos, uma criança pode ter essa dificuldade. Então, esse estímulo, só da gente ver essa imagem, para muitas pessoas já é um contexto que já foi discriminado. Ou seja, você já aprendeu que essa a gente abre com o. Esqueci o nome. O abridor de lata. Esse aqui você abre, pode ser com as mãos mesmo. E uma de. Só que no caso, abrir para cima, né? Movimento para cima. E essa aqui a gente tem que desenroscar para abrir. Então, nós adultos que já passamos por esse treino, por N garrafas que a gente abriu sozinho, a gente já aprendeu. Uma criança que geralmente o adulto faz tudo por ela, ela ainda não discriminou isso. Então, discriminação é, a gente sabe como cada uma é aberta diferente. Generalização é quando a gente tenta abrir todas da mesma maneira, todas desenroscando, todas com abridor, todas com saca-rolha. Então, a gente faz vários comportamentos, vários estímulos, quer dizer, a gente tenta se comportar da mesma forma perante o mesmo estímulo. E tem situação que dá certo, e tem situação que não convém, que é o que a gente fala sobre discriminação, é saber quando cada uma convém. Por exemplo, você discrimina que certo assunto polêmico você pode falar com seu melhor amigo, mas um certo assunto polêmico você não pode falar com sua mãe e seu pai. Mas você pode generalizar, por exemplo, assuntos comuns com seu pai e com seu melhor amigo, com a sua mãe, com seu melhor amigo. Tem assuntos que vão, você pode falar com cada um deles e pode soltar na roda para todo mundo que esteja presente. Estímulo discriminativo e o S-delta. Quando a gente fala de estímulo discriminativo, SD, a gente está falando lá no antecedente, lá no SA. O SA pode ser um SD. Vou até escrever isso. SA, que é estímulo discriminativo. Opa, antecedente. Pode ser um SD, que é um estímulo discriminativo. Mas nem todo SA é SD. Vocês vão entender isso agora. O SA, estímulo antecedente. Então, vem antes do comportamento lá na nossa contingência, que eu vou escrever aqui para vocês. SA emite comportamento que tem uma consequência. A consequência ela pode ser estímulo consequente. Então, quando a gente fala sobre SA, a gente está falando também da possibilidade de ser um SD, que é basicamente a mesma situação, mas vai mudar um aspecto, uma função. Esse SR é de reforçador. Então, vamos lá. O SD é um estímulo discriminativo.
Estímulo discriminativo é quando você já aprendeu a discriminar que você vai ser reforçado em certa situação. Por isso, o SR bem aqui, de reforçamento. Então, aqui, sinaliza que uma resposta provavelmente será reforçada, uma grande probabilidade dela ser reforçada. Exemplo, o relógio marcando 8h30. Se você ligar a televisão, vai estar passando o jornal. Luzes acesas em certa loja em certo horário significa pode entrar, bem-vindo. A loja está aberta, então você vai ser reforçado. Se você quer ver jornal e liga nesse horário, provavelmente vai estar lá o apresentador apresentando o jornal. Se você quer entrar em certa loja e a luz está acesa, pode entrar que ainda estamos funcionando. Agora, isso é o que o SD aponta para a gente. O S delta, ele aponta já quando não vai ser reforçado. Como assim? O que que você quer dizer com isso? O S delta, ele já demonstra que o nosso comportamento, ele não... Peraí, que ele não vai ser reforçado. Como assim? S delta, ele está falando sobre extinção. Isso que eu escrevi. S delta é igual a extinção, ou seja, a gente não vai ter o nosso reforçamento, nosso reforçador, nosso estímulo reforçador. Se eu quero entrar numa loja e as luzes estão acesas, provavelmente vai ter alguém ali para me receber. Mas se, por exemplo, certas lojas que a luz está ali apagada, se eu entrar, se eu bater na porta, não vai ter ninguém para me receber. Então, se era para eu entrar numa loja, ter um atendimento, comprar alguma coisa, pronto, é um S delta. Não tem ninguém para me receber. Então, eu estou passando por uma extinção e não por um reforçamento. Se você quiser ver o jornal, mas você liga, por exemplo, 3 horas da tarde, o jornal da noite não vai estar passando 3 horas da tarde. Você vai ligar a televisão e vai ter outra coisa passando ali. Então, sobre ver televisão, sobre ver o jornal, você sofreu novamente uma extinção. Então, o S-delta, a gente está falando sobre isso, uma consequência de extinção. Quando a gente fala sobre SD, a gente está falando sobre estímulo reforçador. Podendo ser reforçador positivo ou não. Pode ser um reforçador negativo também, mas é reforçador. SR mais ou SR menos. Então, vamos para a próxima. E agora a gente entra na nossa tríplice de contingência, que é aquelas escritas que eu acabei de fazer para vocês. O SA chamou antecedente, podendo ser SD ou não, tendo uma resposta e uma consequência. SA controla o comportamento que produz um estímulo consequente. Então, por exemplo, um SA pode ter realmente uma resposta, mas, em outro caso, diferente desse aqui, do slide, ter um SDO. E o que isso quer dizer? Extinção e não reforçamento. SDO. Isso para a gente falar de análise do comportamento em geral, a gente sempre vai usar a contingência tríplice para a gente fazer a famosa análise funcional. E isso a gente vai entrar mais para frente, que é nada mais, nada menos que entender as funções de comportamento. Porque cada comportamento acontece, como acontece, em que contexto. E, por enquanto, vamos para o próximo. A análise funcional, acabei de comentar com vocês. Então, ela vai verificar quais circunstâncias o comportamento ocorre, quais são suas consequências mantenedoras, o que que estimula um comportamento a acontecer e o que mantém ele acontecendo várias e várias vezes ao longo da nossa vida. Lembrando que cada indivíduo é único e cada caso é um caso. Cada caso vai ser analisado de forma individual. E além de questão individual, também tem momentos.
Tem certos comportamentos que eu vou fazer em um momento porque um contexto X me pede, e esse contexto X pode acontecer de novo e eu não emitir o mesmo comportamento. Então, contextos e contextos também a gente vai poder analisar. Esse aqui, esse exemplo. Todo passarinho emite esse tipo de comportamento? Não necessariamente. No caso, a gente está falando de um animal em específico que aprendeu que, ao apertar esse controle, ele vai emitir esse comportamento. Mas a maioria dos animaizinhos que a gente conhece, dos passarinhos, eles cantam, mas eles não fazem esse comportamento em específico. E por que será que ele faz esse tipo de comportamento dessa forma? Algum momento na vida dele foi reforçado esse tipo de comportamento para continuar acontecendo. Que é o que eu falei aqui de como ele adquiriu o comportamento, como ele fez pela primeira vez e como ele se manteve, como que esse comportamento foi mantido. Treino discriminativo e controle de estímulos, que é nada mais que a gente treinar os contextos, a gente aprender como cada contexto a gente vai emitir certos comportamentos. Por exemplo, na igreja, a gente vai ter um tipo de comportamento, numa festa, outro tipo de comportamento, é, numa apresentação de TCC, um comportamento, dentro de uma UTI, outro tipo de repertório comportamental. Então, contextos e contextos, e a gente discrimina isso, é, com as consequências que a vida nos fornece. Uma criança geralmente não entende isso, que cada contexto é um contexto, mas sempre tem um adulto ali que, em geral, fala: filho, isso não se faz aqui agora. Quando chegar em casa a gente vê, eu te ensino, isso pode fazer em casa, mas aqui não faz. Na casa da vovó você não pode fazer isso, lá em casa pode. E aí nisso você reforça o comportamento, reforça o contexto adequado para certo comportamento acontecer e extingue o comportamento, ou pune também o comportamento inadequado no contexto que ele não deve acontecer, que seria inadequado. Então, por exemplo, um treino discriminativo feito com os ratinhos na caixa de condicionamento. Em certo momento, luzes acesas e apagadas. Quando a luz está acesa, o ratinho pressiona a barra e ele recebe comida ou água. Agora, quando está com luz apagada, ele não recebe água nem comida. E aí é um treino de discriminação, de que no começo ele vai apertar tanto no escuro, tanto no claro, e esperar a consequência, que é receber o reforçador positivo. Só que, com as exposições, quanto mais vezes ele fizer isso, ele vai entender que ele pode apertar 50 vezes no escuro, que ele não vai receber. Até uma hora que 50 vira 49, 49 vira 45, 45 vira 30. E aí ele para uma hora de diminui, não vou dizer que tende a zero, a apertar no escuro. Para quando as luzes estiverem acesas, ele apertar e voltar a receber seu alimento. O resultado é, então, estabelecimento do controle discriminativo de estímulos. Isso na vida real, atual, cotidiana, nossa, do ser humano, onde a gente pode ver esse tipo de contexto. Se você está próximo à polícia, você vai beber e dirigir? Se você sabe que tem uma blitz, se tem um policial que está de olho em você, se tem uma delegacia perto, se tem uma blitz, uma viatura próxima de ti, é menos provável. Agora, quando isso acontece, ou seja, estímulo discriminativo, o contexto em que beber é proibido, você vai evitar um lugar que você vai ser punido. E aí entra, por exemplo, os aplicativos de direção, de GPS, que te apontam onde tem blitz. E você vai desviar do ambiente, do estímulo da blitz, que vai te punir, para passar por outros caminhos que você não vai ter uma consequência punitiva, punidora, e sim reforçadora.
Em vários contextos da nossa vida, a gente aprende os estímulos discriminativos. Se eu falar, sobre a minha nota ruim com meu pai, ele vai dar uma passada de pano. Então, eu vou falar mais vezes com ele sobre minhas notas ruins. Mas, se eu falo das minhas notas ruins com a minha mãe, ela vai me esculhambar. Eu evito falar isso com a minha mãe e vou falar com meu pai. A gente discrimina onde é punido e onde é reforçado. Você namora com alguém que certo assunto você não pode tocar de jeito maneiro. Nome do ex da ex. Pode. Agora, se você tem um ex, um ex não, um atual, muito tranquilo, muito de boa, se você falar isso, tanto faz como tanto fez, é reforçador para ti, porque você pode estar confortável em conversar certas coisas sobre outros relacionamentos. Então, é saber o que certas pessoas aceitam ouvir, outras que não aceitam ouvir, não gostam de ouvir sobre determinado assunto. Isso já é um treino discriminativo. E aquela pessoa, ela vai ser um controle de estímulo até para o assunto que você vai falar, até como você vai falar, a forma como você vai falar. É, e vamos seguindo. Cara boa e cara ruim. Crianças que têm algum tipo de desenvolvimento atípico têm dificuldade de discriminar o rosto feliz, né, o rosto bom, no caso, um sorriso, uma pessoa que está mais propícia a te receber bem, de um rosto ruim, de uma pessoa que está séria, está brava, não teve um dia bom. Agora, nós que já estamos acostumados com esse tipo de treino, você vai falar assim, nossa, bati meu carro. Você vai falar para uma pessoa que já tá com a cara boa ou com a cara ruim? Você já vai esperar que o cara ruim vai te esculhambar. Já tá ruim, ele vai embalar para te esculhambar. O de cara boa vai, nossa, eu tô num dia bom. Acontece as coisas, né? Faz parte. Não vai te adular, mas vai entender a sua situação. Então, a discriminação de estímulos é entender que, em certos contextos, a maior probabilidade de você ser reforçado em comparação a outro estímulo discriminativo. No caso, a gente está comparando os dois aqui. Na psicologia, se a gente soltar aqui essas imagens, quem são essas pessoas? O que que tem em comum nesses elementos? Muita gente vai falar são fotos preto e branco, outras vão falar são fotos são são homens mais velhos, são cientistas da psicologia, metade deles usa óculos, outra metade não usa óculos, todos têm o cabelo curtinho, três deles têm bigode, outros três não. Então, vai depender muito do que a gente já está acostumado a ser reforçado no nosso contexto. Mas o que que eles têm em comum, além de tudo isso que eu já falei? Esses são teóricos da psicologia. Para quem já está conhecido do assunto, vai saber falar. Outras pessoas não. Por exemplo, alguém do primeiro período pode ser que não conheça esses rostos aqui. Já uma pessoa que já estudou, já leu mais sobre o assunto, pode ser que saiba. Então, por exemplo, desses rostos aqui. Além de tudo que eu falei, o que que eles têm em comum? Vou contar mais para frente. E esses dois aqui? E esse aqui? O que ele tem de diferente? O que que a gente discrimina dos outros? Aqui a gente está generalizando. O que tem em comum? Uma generalização. O que tem em comum? Também estamos generalizando. O que tem em comum? Outra generalização. E isso é uma discriminação porque ele é diferente dos outros, não no sentido de preconceito, não no sentido de discriminar. É discriminar de eu entendo que isso aqui é uma garrafa, eu entendo que isso aqui é uma cor amarela, e eu entendo que isso aqui é uma borracha e esse objeto é da cor verde. Então, eu discriminei as cores, eu sei qual que é amarelo, levanto o amarelo, esse. Levanto o verde, esse. Quando a gente é criança, a gente passa por esses treinos discriminativos. E aí eu vou contar para vocês o que que eu quis dizer com isso aqui. Primeiro,
todos são teóricos da psicologia. Em geral, é isso. Eles são teóricos da psicologia. Esse é Freud, Lacan e Jung. Esse é Watson, John Watson, Carl Rogers e Skinner, B.F. Skinner. Esses aqui, o que eles têm em comum? Freud, Lacan e Jung, psicanalistas. Esses dois em comum, behavioristas. E esse aqui, o que ele tem diferente? Ele não é de nenhuma dessas linhas aqui. Ele entra na fenomenologia, no humanismo, na linha da Gestalt, não, em nenhuma das outras aqui que a gente comentou. Então, isso que vem a ser a discriminação. Você vê o que há de diferente ali num contexto geral. Por exemplo, aqui, discriminativo também, treino discriminativo. Você, para escrever isso aqui e passar para o site que você quer entrar, você tem que discriminar que isso aqui é um O, isso aqui é um V, isso aqui é um E, isso aqui é um R, isso aqui é um L, isso aqui é dois Os, isso aqui é um K, isso aqui é um S. E escrever certinho para dar o Enter e ir para a próxima página. Isso aqui. Me selecione quais imagens aqui tem semáforos. Então, você, de todos os quadradinhos, por exemplo, aqui não tem semáforos. Aqui tem um semáforo. Aqui, talvez entraria como semáforo. Pode ser que sim, como pode ser que não, porque a imagem não está muito bem. Mas essa aqui a gente tem certeza que sim. Então, o treino discriminativo é você discriminar o que está sendo pedido. Se eu pedir para vocês aqui, marquem todos os que têm árvores, aí vocês vão no que é a árvore. Mas se eu pedir o que é treino discriminativo de asfalto. Tudo que tem um asfalto. Treino discriminativo de carro. Só as imagens que têm esses carros. E generalização, por exemplo, entraria aqui, é, baseado no contexto que eu falei para vocês. Carros. Eu discriminei perante esse contexto aqui, essa imagem. Mas se eu falar carro e carro vermelho, entre esse e esse, ainda estou selecionando só esse aqui. Da discriminação em meio a uma generalização. Generalização de estímulos. Outro exemplo. Você pega um celular. Vamos supor que o seu celular e o celular da sua mãe, os dois são Android. Só que um é Samsung e o outro é Motorola. Tem muitas similaridades, mas mesmo assim tem muitas diferenças. Às vezes um aplicativo tem um lugar, outro aplicativo tem outro nome. Então, a generalização é, você vai pegar o celular de outra pessoa baseado no uso do seu. Você vai generalizar aquele uso. E aí, por exemplo, quando você pega um iOS, né, um iPhone e um Android, já tem uma diferença muito maior. Mas, mesmo assim, você vai generalizar. Do jeito que você usa o seu Android, você vai tentar usar o iOS. Pode ser que você se embaralhe todinho, mas é o jeito que você aprendeu a se comportar perante o estímulo celular. Então, por exemplo, treinos de funções, uma função discriminativa versus eliciadora de estímulos antecedentes. Quando a gente fala de estímulo, comportamento reflexo, a gente fala que ele elicia. Mas quando a gente fala de comportamento operante, a gente já fala que precisa de um certo contexto para ele acontecer. Então, por exemplo, cisco no olho, a gente lacrimeja. O cisco no olho é um estímulo que elicia o lacrimejar. Alguém te perguntou as horas, é um comportamento operante. A gente não nasceu sabendo responder ou entender o que são horas. Então, comportamento operante. Responder, são 10h40. Então, precisa de um contexto, fornece contexto. Bater o martelo no seu joelho. Elicia o flexionar de perna. Então, aqui, elicia. Barulho alto, um sobressalto, que é um susto. Elicia, porque é natural do nosso corpo, a gente não precisou aprender a se assustar, a gente só se assusta. Estar em um local alto, taquicardia.
também elicia. É natural do nosso corpo, do nosso organismo estar em lugares altos, já evitar esse tipo de estímulo para não se machucar, para não cair e já sentimos esse tipo de sentimento, né, ataque cardíaco, reações fisiológicas, na verdade, para sair de perto e ficar numa zona segura, uma zona térrea, vamos dizer assim. Estar em um lugar alto e se apoiar em um corrimão já precisa de contexto, fornece contexto, porque a gente já entendeu que um corrimão, a função dele é a gente se apoiar, a gente se segurar. De certa forma, traz uma certa segurança, para não cair, para não se machucar. Dor de cabeça, tomar analgésico, fornece contexto. Porque dor de cabeça, a dor, ela é inata, é um comportamento reflexo. Ninguém precisou te ensinar que é dor, né? A dor só acontece. Mas, para você tomar um analgésico, você entender que o analgésico tira a sua dor de cabeça, então você aprendeu isso em algum momento da sua vida, um contexto foi necessário para você entender isso. E é reforçador você tomar um remédio para retirar a dor, seja reforçador negativo ou não. Então, fornece contexto. Alguém diz bom dia, você responde bom dia. Fornece contexto. A gente entra aqui no operante em comportamentos verbais, que são comportamentos operantes. Alfinetada no braço, contração do braço, ericia, alfinetada no braço, dizer isso dói. Isso aqui a gente aprendeu. Comportamento operante fornece contexto. Sinal vermelho, frear o carro. Comportamento operante fornece contexto. Isso aqui a gente aprendeu ao longo da nossa vida, na autoescola. Então, isso é o comportamento verbal que nos ensinou. Ser xingado, xingar de volta, fornece contexto, que são comportamentos operantes. Ser xingado, ficar vermelho de raiva. Ficar vermelho de raiva, ninguém te ensinou a ficar vermelho, né? Não é natural nosso assim, ah, eu vou ficar vermelho. Não, a gente precisa estar com o sangue bem ruborizado aqui no nosso rosto, ou seja, quando a gente sente raiva, o sangue vem aqui para nossa cabeça e a gente fica vermelhinho. Então, isso se dá pelo estímulo fisiológico do nosso corpo. Não precisa de contexto, isso é fisiológico. Ouvir uma música, desligar o rádio, fornece contexto. Vamos supor assim, uma música que você não gosta, desligou, mas até o que você gosta, o que você não gosta, você precisou aprender. O que que você julga melhor ou pior? Ouvir um barulho dos aparelhos do dentista, taquicardia e sudorese, elicia. Tudo que é comportamento fisiológico é eliciado. Ouvir um barulho dos aparelhos do dentista e dizer, vai com calma, doutor. Se é comportamento verbal, é comportamento operante, fornece contexto. Próximo. E aí a gente entra agora na generalização. Diferente de discriminação, a gente entra na generalização. Discriminar, a gente saber um por um. Isso é uma unha, isso é um esmalte e é um esmalte marrom. Discriminei. Agora, quando eu generalizo, eu tô falando, por exemplo, da mão inteira. Eu não discriminei parte por parte da minha mão, só mão. Então, por exemplo, aqui, gradiente de generalização. Quando a gente fala bola, todas aqui são bolas, certo? Só que essa aqui é mais redonda, essa é redonda, essa é redonda, todas redondinhas. Essa aqui já é ovalada, mas ela é uma bola. Então, essa aqui é mais parecida com essa. Essa aqui é mais diferente do que essa aqui. Opa! Então, o estímulo que nós, no Brasil, geralmente somos mais treinados é esse aqui, que é uma bola de futebol. O Brasil é conhecido pelo futebol. Os Estados Unidos já é mais futebol americano. Para eles lá, pode ser que essa bola seja a primeira que eles veem quando são crianças. Mas para nós, essa aqui é mais comum. Então a gente já entende que aquele objeto que é redondo, que a gente usa para brincar, para jogar, para fazer algum tipo de esporte, é uma bola. No caso, essa. Quando a gente generaliza, todos são bolas. Quando a gente discrimina, é bola de futebol, bola de basquete, bola de beisebol, bola de tênis. Não sei se isso aqui é uma bola de ping-pong, não sei. E bola de beisebol. Beisebol não. Futebol americano. Mesma coisa aqui, ó.
Cada um tem seu carro, mas todos os carros precisam o quê? Do volante, do câmbio, do painel aqui, do porta-luvas, dos bancos, o local dos dois bancos, o para-brisa, o, esqueci o nome, retrovisor. Então, isso tudo aqui a gente está generalizando, apesar de que cada um, vamos supor assim, da Chevrolet é assim, o da Fiat é assim, o da Renault é assim, o da BMW é assim. Então, vamos supor que cada um seja assim, a gente discrimina, mas quando a gente não fala das suas diferenças, a gente coloca tudo como igual, é uma generalização, que a função disso aqui é ser um carro, dirigir e a gente poder passear aí pela cidade com esses objetos. Classe de estímulos. Quando a gente fala, por exemplo, classe de estímulos banana, a gente não quer saber se a banana está aberta, se ela está verde, se ela está madura. A gente só falou uma banana. Classe de estímulos, sapato. Pode ser um tênis, pode ser uma sandália, pode ser uma Crocs. É sapato. Classe de estímulos, pessoa. A gente não quer saber se é um idoso, se é uma criança, se é uma mulher, se é um homem. Todos são pessoas. Se tem cabelo curto, se tem cabelo grande. Generaliza. Pessoas, sapatos e banana. Agora, quando a gente fala entre sapatos e falar sandália, aí a gente discriminou. Que no caso aqui não tem nenhuma sandália, mas vamos dizer sapato, salto alto. Pronto, é esse aqui. Pessoa de óculos, discriminei. Banana que está aberta, discriminei. Mas no geral é uma generalização. Quando eu não generalizo, eu discrimino. Classe de instrumentos musicais, classe de estímulos. Aí a gente já vai falar não só por conta da forma. Aqui a gente fala sobre forma. Aqui a gente vai estar falando sobre função. Para que que ele serve? Instrumentos musicais. Então, serve para trocar alguma música, algum barulho. Instrumentos musicais. Classe de estímulos, brinquedos. Quando a gente fala, por exemplo, de um filme Star Wars, para quem conhece o filme, para quem gosta do filme, aí a gente sabe qual qual personagem é cada um, o que que faz parte da história. Então, por exemplo, a gente fala aí classe de estímulos, personagens brasileiros. Aí entra, por exemplo, o Neymar, o Pelé, é, algum cantor, Gustavo Lima, entra aí pessoas que são nascidas no país Brasil. Vou passar isso porque eu já falei para vocês sobre teste de generalização. Quando a gente fala sobre abstração e generalização, a gente está entrando no mesmo sentido, só que a abstração, ela está falando um pouco na mudança da forma, mas a função é a mesma. Então, a definição é emitir um comportamento sob controle das propriedades comuns mais de um estímulo. O processo é a discriminação sob controle de propriedades singulares de um estímulo. Exemplo, reconhecer diferentes mesas baseando-se em características comuns. Vamos supor que mesa geralmente tem quatro pés. Aqui, ó. Mesas geralmente têm os quatro pés, uma tábua aqui por cima para pôr objetos. Isso aqui poderia entrar como uma mesa? Poderia pela função de pôr um objeto aqui em cima, mas ela não tem os quatro pés. Para a gente poderia também entrar com a função banco? Poderia. Aí a gente vê, por exemplo, uma maca. Uma maca poderia entrar como função mesa, porque ela também tem quatro pés e uma tábua por cima, mas ela é acolchoada. Numa mesa você pode deitar? Pode. Numa maca você pode deitar? Pode. Mas, assim, culturalmente, a gente deve deitar? Então, não.
Então, vai depender isso. O objeto, ele vai ser o mesmo, vai ter características bem parecidas, mas a função já é diferente. Uma maca a gente vê, por exemplo, quando a gente faz massagem, quando a gente faz alguma coisa de fisioterapia, quando a gente vai para um hospital. Agora, uma mesa a gente já vai para situações de se alimentar, de estudar. Geralmente tem mesas na nossa frente para a gente poder apoiar os nossos objetos. Então, a abstração está querendo dizer sobre generalização, dependendo, baseado na forma como isso vai ser mostrado para a gente, que é um pouco de uso da criatividade, na função desse objeto. Então, o reforçamento adicional, ele garante a generalização dentro de uma mesma classe. Isso inclui novos estímulos da classe, a classe. Então, por exemplo, quando a gente vê aí a maca e a cadeira, a maca e a mesa, se eu falar hospital, então a gente pensa numa maca, mas provavelmente no ambiente do, da maca. Agora, se eu falo mesa e sala de jantar, aí a gente já pensa na mesa para a gente comer. E se eu falo escola e mesa, provavelmente vocês vão pensar numa mesa daquela vibe aluno lá do carrossel, aquela mesinha pequenininha para estudar. Então, o reforçamento diferencial, a gente entra nos contextos e o reforçamento adicional, ele te dá mais informações, mais contextos, mais ideias, estímulos, quer dizer, para você saber de como esse estímulo vai ser utilizado, aquele objeto vai ser utilizado. Se a gente fala, por exemplo, manga, no contexto frutaria, a gente está falando da manga fruta. Mas e se eu estiver lá na costureira e falar manga? Eu estou falando da manga da minha roupa. Se eu estiver no zoológico e falar, olha ali o kiwi, provavelmente eu vou estar mais provável falando do pássaro kiwi. Se eu voltar lá na frutaria e pedir um kiwi, eu já não estou falando do pássaro, eu já vou estar falando da fruta kiwi. Por isso que eu falei, cada contexto é um contexto, dependendo da fala que você vai ter, serve para aquele ambiente. E outra fala pode ser que não sirva para aquele ambiente. Os exemplos aqui, como eu falei para vocês. Quando a gente generaliza mesa, mesa de jantar, uma mesa de centro, essas aqui também entram com mesa de centro, essa aqui entra com uma mesa mais decorativa, né? Porque se você pôr muito peso aqui, pode ser que quebre. A maca, ela parece uma mesa, mas ela já tem diferentes funções. A maca, um divã, um criadinho, a mesa, esqueci o nome, tipo uma cômoda, um rack. Parece, tem os mesmos formatos, como eu falei para vocês, mas muda a função do objeto. Geralmente o rack a gente põe uma televisão aqui. O banco pode ser o banquinho, pode ser esse banco de praça, pode ser uma cadeira. A função aqui é o quê? Sentar. Aquele objeto que geralmente usa no Pilates, dependendo do que a gente pode usar aqui, pode deitar, pode sentar. Então ainda tá parecido, mas já tá diferente. Então tem níveis de semelhança como tem níveis de diferença. O sofá eu acho mais interessante quando a gente fala, por exemplo, de cadeira. A função é sentar, mas já não é a mesma coisa, já é mais confortável. O sofá pode ter um lugar, dois lugares. Um lugar quando é poltrona, dois lugares, três lugares. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser quadrado, pode ser redondo. Que é essa questão de abstração, ela já entra como uma criatividade no uso do objeto. Encadeamento de respostas. A gente está falando de encadeamento de respostas, são um estímulo, uma resposta, um comportamento que ele vai dar origem a outro. Quando a gente está cozinhando, por exemplo, lava o arroz na água, seca o arroz. Depois do arroz, você vai refogar o alho e a cebola com óleo. Liga o fogo. Então, falei, 5 comportamentos, vamos supor. Um precisa do outro para a gente chegar no objetivo final de fazer arroz. Por exemplo, dirigir um carro. Primeiro, você tem que ter o carro. Dois, pegar a chave. Três, entrar no carro. Quatro,
soltar o câmbio e apertar o freio, virar a chave, esperar ligar, manobrar, dar ré, ou dependendo do lugar que você está, não precisa dar ré para você ter acesso à rua. Então, você falou N comportamentos aqui para acontecer ou ir para a rua, ou andar, ou dirigir. Encadeamento de respostas, a gente está falando de vários comportamentos que dependem do antecedente, do que veio antes, para outros acontecerem e a gente ter um objetivo final. Então, por exemplo, fazer uma comida, fazer um bolo, para você estudar para fazer a prova, você tem que ir na aula, prestar atenção, anotar no caderno, guardar seu caderno de segurança, estudar em casa. Isso tudo até o dia da prova. Você faz, por exemplo, duas provas em um semestre. Em 6 meses você faz duas provas. Só que o tanto de comportamento que você precisou fazer para chegar nessas duas provas. E isso entra uma cadeia comportamental, o encadeamento. Então, depende, por exemplo, você fazer aqui, lavar o arroz para você colocar o arroz na panela, para você esquentar o arroz, para o arroz ferventar, para o arroz ficar pronto, para o arroz estar pronto para você comer. Várias coisas aqui que acontecem que uma estimula a outra. Os reforçadores condicionados são reforçadores que a gente aprende ao longo da nossa vida. Por exemplo, quero a minha casa limpa. Eu tenho que fazer um monte de coisa para fazer a casa limpa, né? Por exemplo, jogar água, usar uma vassoura, usar certos produtos, usar o rodo, usar um pano. Tem gente que passa aquele vapezinho, aquele mop, aquele robozinho aspirador, enfim, tem várias possibilidades. E isso a gente aprende como? Fazendo ao longo das nossas vidas, aquilo vai se tornando reforçador, ou seja, a gente vai utilizando várias vezes. E nisso a gente também entra no aspecto de entender que se eu quero uma casa limpa, às vezes não é um elogio, nossa, parabéns pela casa limpa. É a própria casa limpa, é o reforçador condicionado que a gente aprendeu a desenvolver, a chegar até ele baseado nos encadeamentos, que é aquilo. Encadeamento isso entra nisso. O reforçador para o comportamento anterior, vamos supor, jogar água no chão. Ele é um discriminativo para você pegar e jogar alguma coisa, tipo um sabão, para esfregar. Depois que você esfrega, você joga um pouco mais de água para diluir aquele sabão. E depois rapar. Então, novamente encadeamento. Da mesma forma, a luz acesa aqui para o ratinho, ele sabe que a luz acesa, posso apertar que eu vou receber comida. Reforçadores condicionados generalizados. Generalizado a gente já entendeu que serve para todo mundo. E o simples, que é o que é baseado na própria ação. Vocês vão entender nisso aí. Um generalizado, dinheiro. Dinheiro é generalizado. Com dinheiro você pode comprar o que você quer, você pode pagar contas, ou seja, você pode não passar fome, não passar necessidade, não ficar doente. O dinheiro te possibilita isso. E o simples é um estímulo discriminativo para a própria resposta em específica, igual eu falei para vocês. Ah, eu quero lavar minha casa. O que é o próprio reforçador simples para aquilo? A casa limpa. Eu quero fazer uma tarefa de PGE. Que é o reforçador da tarefa de PGE? Terminar a tarefa de PGE, tê-la toda completa. Não necessariamente o elogio, não necessariamente a nota, mas tê-la feito. Para muita gente já é reforçador. Ou a gente tem essa dificuldade de entender esse reforçador e dar valor a ele mesmo. Por exemplo, nossa, hoje eu fui para aula hoje. Nossa, mas você só foi para aula. Mas para uma pessoa, por exemplo, que tem fobia social, depressão, já é muita coisa você ir para aula cheia de pessoas e ter que sentar e esperar, ouvir aula e aula e aula e aula e tá ali e compreender. Então, são pequenos comportamentos que têm, sim, grandes importâncias.
Outro reforçador condicionado generalizado de muita importância, de alta magnitude para o ser humano. Atenção. A gente gosta de ser ouvido, né? Eu tô aqui, muitas pessoas vão na terapia só para ser ouvido. Muitas pessoas gostam de se sentir admirados. Nossa, como aquele profissional é maravilhoso. Ser elogiado, se sentir valorizado e se sentir pertencente a um grupo. Isso é de grande importância, tanto cultural como fisiológico para a gente, essa questão do pertencimento. No caso, por exemplo, atenção. Se a criança chama mãe, chama mãe, chama mãe, a mãe não dá moral. A criança não se sente ouvida. Mas quando a mãe vira o olhar para aquela criança e fala: O que, filho? Então, ela vai receber, por exemplo, um biscoito. Nesse caso aqui, quando a criança fala: Quero biscoito, a mãe dá o biscoito. Se a criança fala, por exemplo, Quero macarrão, e a mãe dá um biscoito, você não reforçou o comportamento de dizer quero macarrão. Você deu um outro objeto, você não discriminou, você generalizou. E aí a gente entra nas nossas perguntas e respostas para nosso gabarito, para nosso gabarito não, para a nossa revisão do assunto. Então vamos lá. Analise as proposições a seguir sobre o controle de estímulos. Para o cidadão respeitador das leis de trânsito, o sinal vermelho em um cruzamento é um S-delta para o comportamento de prosseguir. Sim, é um S-delta para o comportamento de prosseguir. O vermelho, ele seria um SD para a gente ficar parado, né? E um S-delta para prosseguir. Para um cidadão respeitador das leis de trânsito, a placa pare em um cruzamento é um SD para o comportamento de prosseguir. Falso. A placa pare seria um SD para o comportamento de um S delta para o comportamento de prosseguir e um SD para o comportamento de parar. No geral, cara feia do chefe é um S delta para o comportamento do funcionário para pedir para sair mais cedo do trabalho um dia determinado. Sim, se você está vendo que seu chefe está azedo, provavelmente você não vai pedi-lo para se retirar mais cedo. Então, aqui a gente fica com a questão A. Número 2. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, podemos dizer que o estímulo discriminativo sinaliza a ocorrência de extinção caso uma resposta seja emitida. O estímulo discriminativo ele não sinaliza extinção. Ele, o estímulo discriminativo ele sinaliza reforçamento. Número 2, fornece o contexto para a emissão de uma resposta. Sim, ela fornece em que contexto você vai ser reforçado. Número 3, sinaliza que a resposta será colocada em extinção caso ocorra. Não, nesse caso, é esse delta que sinaliza. Número 3, de acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, a unidade básica da análise do comportamento operante discriminado é consequência do operante? Não. Quando a gente fala de unidade básica, a única resposta aqui é a contingência, porque a contingência ela diz o contexto, o comportamento e a consequência desse comportamento. Então a gente fica com a letra C. A resposta sozinha ela não acontece, né? Acontece no vácuo. O ambiente também não é contexto sozinho. E o comportamento é a mesma coisa da letra B, é uma resposta. Então, sem contexto, ele não ocorre no vácuo. Número 4. Analise as proposições seguintes sobre o controle de estímulo. Dizer gato na presença de um gato, mas não na presença de um cachorro, é um exemplo de discriminação de estímulos. Sim,
Porque se você vê um gato, qual que é o nome do animal gato? Qual que é o nome próprio para você falar? Olha ali, o gato. Então, gato, ele, você vai reforçar quando você dizer gato. Agora, você vê um periquito, um pombo, você vai falar para ele, olha, fulano, olha ali, um pombo. Agora, se for, por exemplo, uma galinha, você falar um pombo, o fulano vai dizer, você tá muito doidão, isso aí é uma galinha, não é um pombo. Ou isso é um pombo, não é uma galinha. Então, dizer o nome do animal corretamente para o animal, né? O nome, a palavra para o animal ali em presença. Chamar seu tio pelo nome, do nome de um outro tio muito parecido com o primeiro pode ser um exemplo de discriminação de estímulos. Não, não é discriminação porque você se confundiu, você generalizou. Você chamou, por exemplo, tio João de tio José. Isso não é uma discriminação. O tio José é tio José, tio João é tio João. Isso é discriminação. Quando o contrário ocorre, isso é generalização. A entrada de um gato em uma sala é um SD para o comportamento de alguém que está na sala de ser, olhe, um gato. Um S delta. Falso porque é um SD. Então, letra D. Verdadeira primeira, falsas duas seguintes. Número 5. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, S delta é um estímulo correlacionado a não é a punição, não é reforçamento, não é generalização e nem condicionamento. Extinção. Letra B. Número 6. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, um mesmo estímulo em uma cadeia comportamental pode ter duas funções distintas, a saber, estímulo reforçador condicionado e estímulo discriminativo. Até aqui tudo bem, porque o discriminativo a gente fala sobre reforçador. Então, até aqui tudo bem. Estímulo neutro, estímulo condicionado. Ah, letra C. Estímulo reforçador incondicionado, estímulo delta. Não, não tem a mesma função. Porque o incondicionado a gente vem, vamos dizer, de nossa carga fisiológica, o estímulo delta está falando sobre extinção. Tem nada a ver. Estímulo punitivo condicionado e estímulo incondicionado. Novamente, também não tem nada a ver. Mesma lógica da letra C. E letra E, estímulo discriminativo e estímulo delta. Discriminativo e delta são totalmente o contrário. Então, aqui, a mais próxima ficaria entre o estímulo reforçador condicionado e o estímulo discriminativo, letra A. Por que não letra B? Porque o estímulo neutro, ele só é neutro porque ele não foi condicionado. A partir do momento em que ele é condicionado, ele deixa de ser neutro. Então, estímulo neutro e condicionado, em certo momento, eles podem ser o mesmo. Mas a partir do momento de um histórico de reforçamento ou de punição, geralmente reforçamento, ele perde a função de estímulo neutro. Por exemplo, quando a gente fala calculadora, quando você é criança. Mas aí você vê que calculadora é usado para coisas de matemática. E você gosta muito de matemática. Então, a calculadora se torna um objeto condicionado, um estímulo condicionado, porque ele é reforçador para ti. Agora, para quem não gosta, já é outra história, né? Nós paramos na 7. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, um mesmo estímulo é. Não, ok. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, estímulos reforçadores condicionados generalizados, como dinheiro, por exemplo, se caracterizam por dependerem de operações de privação específicas. Não exatamente, porque dinheiro, você precisa passar alguma necessidade para você querer dinheiro? Você pode querer mais, mas sempre que você vê dinheiro, oportunidade de ganhar dinheiro, de forma correta, vamos considerar isso,
vai se empenhar para ter esse dinheiro. Então, você não precisa necessariamente passar por privação para querer atenção, por exemplo. Mas se você passar por privação, você vai querer da mesma forma, só que mais intensamente. Mas querer você sempre quer. Então, não depende de privação. Letra B. Serem estímulos cujo valor reforçador é inato para uma determinada espécie animal. Não, porque se ele é generalizado, ele não tem um reforçador inato necessariamente. Por exemplo, dinheiro não é inato. A gente aprende culturalmente a função, o poder do dinheiro, mas não é inato. A atenção poderia até entrar, mas a atenção não é o único reforçador generalizado. C. Não dependem de operações de privação específica. Acabei de falar, né? Letra D. Serem pouco relevantes para a compreensão do comportamento humano. Elas são de muita importância e relevância para entender, para a gente entender comportamento humano. Sem atenção, se sua mãe não cuidar de você quando você é criança, provavelmente sua vida seria muito curta. Da mesma forma, outros animais. Se a mãe não está presente para proteger ela e proteger as crianças de predadores, não dá atenção, não tem um tempo ali com a sua prole, provavelmente a espécie entraria em extinção. Letra E. hum, Serem estímulos que não dependem de uma história de aprendizagem específica para ter valor reforçador. A mesma questão do inato. O dinheiro, ele passa por esse histórico, né? A gente precisa aprender o que que é dinheiro, como que funciona. Mas a atenção, por exemplo, não. A atenção, ela é inata. As formas como a atenção vem, aí ela já entra num aspecto cultural. Por exemplo, o like, a visualização, você revisitar o perfil daquela pessoa, é uma forma como a gente hoje mede a atenção em uma rede social. Hoje, o tempo, literalmente, quando você dá atenção para alguma coisa, vale dinheiro, né? Não é à toa que influencers ganham com isso. Letra D, correta. Perdão, letra C. E agora a gente entra na oitava. De acordo com o referencial teórico da análise de comportamento, uma sequência de comportamentos que produz um reforçador final é chamado de cadeia comportamental, que é o que a gente falou sobre encadeamento comportamental, encadeamento de respostas. Então, o comportamento respondente não é porque o comportamento respondente é um comportamento reflexo, né? Não é uma sequência de comportamentos, é só um. A luz bateu no seu olho, pupila contraiu. Morre nisso. De sensibilização sistemática. A gente não entrou necessariamente ainda nisso. Na verdade, entramos quando a gente falou do bebê Albert, né? O bebê Albert perdendo o medo do ratinho, por exemplo, seria de sensibilização sistemática. Que a gente seria, a grosso modo falando, vamos dizer assim, tirar tanto poder de um trauma, de um gatilho, para suavizar as respostas de medo, taquicardia, sudorese, pressão baixa, desmaio. Letra C, cadeia comportamental. E letra D, gradiente de generalização de estímulos. O gradiente não é uma sequência de comportamentos, é uma sequência de estímulos. E a modelagem comportamental, ela tem um reforçador final, sim, mas nesse caso aqui a gente está falando de uma cadeia que gera outra, né? Um estímulo, que é um SD, que vira um SA para levar a um comportamento. Um estímulo antecedente, que vira um estímulo discriminativo, que gera um comportamento, que vai servir como estímulo antecedente, discriminativo para outro comportamento. Então, nesse caso aqui, a gente está falando a letra C, uma cadeia comportamental, um encadeamento de respostas. E vamos para as últimas questões, 9 e 10. Marque qual das sentenças a seguir é um exemplo de generalização de estímulos operante. Chamar um tigre de tigre e um gato de gato.
Não, isso não é generalização, certo? É discriminação. A eliciação da resposta de palpitação na presença de diferentes seringas. Hum. Emitir a resposta verbal. Isto é um bolo na presença de um bolo de cenoura, e de um bolo de chocolate e de um bolo de baunilha. Ou seja, tudo é bolo, você não está discriminando. Então, seria isso. Letra D. Responder presente ao ouvir seu nome na chamada. Você só responde presente no seu nome. Você discriminou. Usar batom claro para um evento de dia, batom escuro para um evento à noite. Discriminação. Eliciação da resposta de palpitação na presença de diferentes seringas não entra na generalização, porque aqui a gente está falando de comportamentos operantes. Eliciação, a gente já está falando de comportamentos respondentes. A generalização é em comportamentos operantes. É, Nesse caso em específico, tá? Só para deixar claro. Número 10. Quanto ao comportamento de abstrair, que de novo a gente falou sobre generalização, criatividade, variar um pouco o objeto, o estímulo, mas não a função. Abstrair é formar um conceito mental que permitirá discriminar e generalizar. Tá. Quanto ao comportamento de abstrair, marque a sentença incorreta. Então, abstrair é um conceito mental que permitirá discriminar e generalizar. O que está errado aqui, né? De incorreto? Mental. A gente colocou mental, pronto. Já tem que ser reconsiderado. Letra B. A abstração envolve o controle por uma ou algumas propriedades de diferentes estímulos. Sim, igual eu falei, da maca e da mesa. Eles têm os mesmos estímulos, mas têm funções diferentes. Estímulos, eu falo assim, quatro pés, uma tábua, podendo ser acolchoada ou não, para segurar alguma coisa ali, podendo ser uma pessoa, podendo ser livro, podendo ser um alimento. Serve, mas é adequado, né? Letra C, discriminação e generalização ocorre na abstração? Não, na abstração ocorre generalização. Uma forma de definir a abstração é a ocorrência de uma generalização dentro da mesma classe de estímulos e discriminação entre classes diferentes. Não, a generalização é em ambas. Outro nome dado à abstração é formação de conceitos. Sim, porque uma mesa vira uma carteira na escola, uma cama vira uma maca no hospital, uma cama em casa vira uma maca no hospital, vira uma mesa de massagem no spa. Então, realmente formação de conceitos, um objeto que tinha a mesma coisa, a mesma função, que só mudou de nome um pouco a sua função. Por exemplo, o sofá e o divã. O divã a gente vê geralmente em salas de psicanálise, um sofá, mas tem uma função de sofá, de você deitar e estar acolchoado e fofinho para você ficar confortável. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, esclarecido muitos conceitos para vocês sobre contexto. E na próxima aula nós vamos falar sobre esquemas de reforçamento. Espero que vocês tenham aproveitado. Fico à disposição. Qualquer dúvida, falem aqui nos comentários. E vou passar aqui o gabarito, para quem quiser o gabarito dos outros capítulos também. Minhas referências, que é o Moreira e Medeiros, no caso eu tenho ele xerocado aqui e também tem ele ao vivo, né, o original, mas agora eu não tô com ele, que ele é todo amarelinho. Então, muito obrigada por tudo, curtam, compartilhem, deem like, comentem, tudo que é engajado ajuda bastante a espalhar esse conteúdo, que outras pessoas também precisam saber, não necessariamente os psicólogos e estudantes de psicologia. Muito obrigada e até mais.